Obrigado, Rodrigo. E aqui na Baixada Santista, no Vale do Ribeira, muito bom dia para você. A gente continua acompanhando as informações dessa tragédia na rodovia Mogi Bertioga, por isso a gente já vai ao vivo conversar com a repórter Solange Freitas. Oi, Solange, bom dia. Quais são as últimas informações que você tem para a gente? Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia a todos. Nós estamos aqui na rodovia Mogi Bertioga, bem na divisa entre Bertioga e Mogi. Um pouco antes das 7 da manhã, o ônibus foi retirado do local do acidente, né? Nós estamos a poucos metros do local do acidente. O ônibus foi retirado e quando passou por aqui, a gente conseguiu ver como é que foi o tamanho desse acidente, um acidente grave ontem, 11 horas da noite, quando morreram 16 pessoas, 15 pessoas morreram aqui na estrada, foram 14 estudantes e mais um motorista, e uma estudante morreu no PS de Bertioga, era uma estudante de 21 anos que fazia psicologia na Universidade de Mogi, em Mogi das Cruzes. Um caso muito triste, muito chocante. As imagens aqui de madrugada eram muito chocantes, aqueles corpos espalhados pela rodovia, o ônibus tombado, o ônibus virado, uma tragédia muito grande. Esses estudantes estavam acostumados a subir e descer a serra aqui da estrada Mogi Bertioga. Eles moravam, os que morreram, né, e os que ainda estão sendo cuidados aí nas unidades de saúde de 3 cidades. Eles moram em São Sebastião, fazem esse trajeto todos os dias, sobem e descem a serra para estudar em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. E hoje, num comboio, eles estavam voltando para casa por volta das 11 horas da noite de ontem. Eles estavam voltando em comboio, eram 4 ônibus. Ainda não se sabe por que o motivo. Um dos ônibus acabou perdendo o controle, o motorista perdeu o controle e foi passar para o outro lado da pista, né, para a pista contrária, e acabou tombando. Isso tudo foi muito rápido, foi um socorro muito grande, né? 67 pessoas dos bombeiros, do SAMU, da polícia envolvidos aí no socorro das vítimas. O socorro foi rápido, mas mesmo assim 16 pessoas morreram. Os outros feridos foram levados, alguns para hospitais de Mogi e as cidades próximas, outros para o PS de Bertioga e outros também para Guarujá, para o Hospital Santo Amaro. Uma situação muito triste aqui na cidade de Bertioga e também de Mogi das Cruzes, é isso que aconteceu. E a gente viu aí a imagem do ônibus, como o ônibus ficou depois dessa tragédia. Há poucos minutos aqui a rodovia Mogi Bertioga foi liberada para o trânsito e, por enquanto, a situação está normalizada. Claro que naquele trecho é preciso ainda muito cuidado para passar, né? Porque ainda tinha óleo jogado na pista. Rodrigo. Tá certo, Solange, muito obrigado pelas suas informações. E daqui a pouquinho a gente vai trazer outras informações ao vivo, porque agora nós vamos ver uma reportagem com a nossa equipe que estava lá no local e vai mostrar para a gente como é que aconteceu esse acidente ontem à noite. O acidente foi por volta das 11 da noite. Um ônibus fretado por estudantes capotou na altura do quilômetro 84 da rodovia Mogi Bertioga. De acordo com a polícia, não chovia e nem havia neblina no momento do acidente. Ele perdeu completamente a curva. E aí bateu nas rochas, nas árvores e tombou numa valeta e está com as rodas para cima. Então é muito prematuro ainda se seria um motorista dormir, uma falha mecânica, qualquer coisa nesse sentido. Isso não dá para saber. Os estudantes que estavam em outros ônibus fretados pararam para ajudar as vítimas. As testemunhas ficaram impressionadas. Vi muita gente morta. Vi mais ou menos ali uns 7, 8 sem vida já. A quantidade de poltronas é em média 46. Alguns tiveram provas. Provavelmente o ônibus estava cheio porque nós estamos no final do semestre e essa época costuma ser semanas de provas, então acredito que tinha muita gente ali. Equipes de resgate de várias cidades do litoral e de Mogi das Cruzes foram chamadas. Um isolamento foi feito. Corpos de vítimas eram deixados na pista. Os feridos eram levados para hospitais de Mogi, Bertioga e Guarujá. Foram quase 3 horas de resgate. A escuridão deixou o trabalho mais difícil. As vítimas são estudantes de uma universidade de Mogi das Cruzes que moram em São Sebastião. 16 pessoas morreram, incluindo o motorista. Com a notícia do acidente, parentes vieram até o local. Tem uma sobrinha, tem vários amigos nós lá da Costa Sul, que é de Barra do Saí, Boçucanga.
E tem muita gente aí. Sobrinha, tem parente, tem tudo aí. Conseguiu alguma informação até agora? Então, a formação até agora não está sabendo. Uns falam que foi transferido para Bertioga, chegou lá agora, até agora não lançou o nome ainda dela ainda. Tá preocupado, né? Muito preocupado, né? Não é só eu, todo mundo aqui da família aqui está todo mundo preocupado. A gente vê desesperado, lá da Costa Sul para cá, já é o quê? Já é mais de 1h30 de viagem lá para cá. Bom, a gente vai mostrar agora uma arte aqui no nosso telão para vocês identificarem onde foi este acidente. A arte já está aqui, a gente observa a cidade de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e a cidade de Bertioga aqui embaixo. O acidente foi próximo de Mogi das Cruzes, na rodovia Mogi-Bertioga, só que a extensão do município de Bertioga tem uma área de mata, de serra, e ele se estende e vai quase que até a Grande São Paulo. Por isso, o acidente tem muita gente daqui da região do litoral, pessoal, as famílias, os estudantes de São Sebastião, porque a cidade de São Sebastião fica um pouquinho mais para frente, logo depois de Bertioga. Então, o acidente foi nesta rodovia aqui, de Mogi das Cruzes. Os estudantes eram de pelo menos 2 universidades de Mogi das Cruzes, lá tem 2 universidades muito grandes, e eles vinham de lá. E neste ponto aqui, na altura do quilômetro 84, na descida da serra, eles sofreram este acidente. Então aqui para vocês localizarem a região de onde foi o acidente. A gente vai voltar a falar ao vivo agora com a repórter Solange Freitas. Solange, a gente viu agora há pouco os carros passando por aí. Queria que você contasse para a gente, quando você chegou aí por volta das 4h30 da manhã, como é que estava a situação? Lembrando que a Solange está ao vivo via internet, por isso ela pode demorar um pouco para responder a gente. Solange. Olha, Rodrigo, a situação aqui, quando nós chegamos, era bem complicada. Nós não pudemos nos aproximar do local do acidente por uma questão de segurança, né? Nós estamos do lado de Bertioga, bem pertinho de onde tudo aconteceu, mas não podíamos nos aproximar naquele momento. E as viaturas da polícia estavam aqui, o resgate já tinha, claro, já tinha levado as pessoas para os prontos-socorros, as unidades de saúde, tanto de Bertioga quanto de Guarujá. Mas os 15 corpos que estavam aqui e o corpo também que estava no PS de Bertioga, todos já foram removidos e estão no IML de Guarujá. Todos os corpos foram para o IML de Guarujá. É o delegado Fábio Pierre, que é da delegacia de Bertioga, que está cuidando do caso, né? O caso vai ser investigado aqui por Bertioga, né? Já que a área foi na divisa entre Bertioga e Mogi, mas mais próximo de Bertioga. Então o caso fica aqui na cidade de Bertioga para ser investigado. Ele disse para a gente que ainda não podemos dizer, não pode se saber o que aconteceu, porque o motorista perdeu o freio do ônibus, que acabou indo parar na outra pista e acabou tombando. E a gente viu aí um pouco antes das 7 da manhã o ônibus passando por aqui. Foi um trabalho difícil, né? O guincho precisava ter todo cuidado para descer a serra aqui da rodovia Mogi Bertioga com esse ônibus. Todo cuidado era necessário e a gente vendo o ônibus, né? A gente consegue imaginar a dimensão da tragédia. 16 pessoas morreram, entre elas todos os estudantes aí que estavam indo, né? Eram 15 estudantes e o motorista do ônibus também que morreu na hora. Os outros estudantes, né, que sobreviveram a esse acidente é que agora vão poder dar mais informações para a polícia para saber exatamente o que aconteceu. Era um comboio. 4 ônibus estavam indo, levando os estudantes, saindo das universidades de Mogi das Cruzes, levando esses estudantes para São Sebastião, no litoral norte, onde eles moram, e um deles é que acabou perdendo o controle, e esse acidente ontem às 11 horas da noite. Então, nós tínhamos uma equipe aqui, o Fábio Garcês, o Esquilo, o Fernando Esquilo, estavam aqui, acompanharam também tudo o que aconteceu durante a noite, né? Essa agonia das famílias em saber informações sobre o que estava acontecendo, receber a notícia de que os filhos, os parentes tinham morrido nessa tragédia, momentos muito angustiantes, né? Nós ouvimos vários áudios de pessoas falando desesperadas, passando por aquela situação, Rodrigo. Ok, Solange, muito obrigado pelas suas informações. E agora a gente vai conversar ao vivo com a repórter Nina Barbosa, que está no Guarujá. Ela está no Hospital Santo Amaro. Nina, estou vendo aí do seu lado tem um entrevistado, é parente de vítima, né? Inclusive ele entrou agora há pouco no Bom Dia São Paulo. Bom dia.
Isso mesmo, Rodrigo, bom dia. 3 vítimas foram trazidas aqui para o Hospital Santo Amaro. Eu conversei com o pai de uma moça de 21 anos, bastante emocionado. Ela quebrou a bacia, mas o estado dela é estável. O Edemir, que está aqui do meu lado, o filho dele também está no Santo Amaro. É um rapaz de 21 anos, estudante de engenharia civil. E o Edemir, apesar de toda essa tristeza, ele teve uma notícia boa, porque a informação primeira que foi passada para ele é de que o filho dele havia falecido. E o Edemir, da praia de Boracé, em São Sebastião, veio correndo para cá e aqui ele teve a boa notícia de que o filho dele estava internado, estado estável. Como é que foi essa situação, Edemir? Você estava lá na sua cidade, soube que seu filho tinha sido trazido para cá, mas as informações começaram desencontradas, foi uma agonia para a família. Então, eu só soube que ele estava aqui em Guarujá com a notícia que o rapaz me deu lá, entendeu? Que ele tinha entrado em óbito aqui em Guarujá. Por isso que eu vim para cá, entendeu? Mas graças a Deus está tudo bem. Agora imagina o sofrimento que eu estava passando procurando meu filho, imagina essas pessoas que estão agora procurando os filhos dele, entendeu? Que estão até agora, que não tem notícia dos filhos, não sabe para onde que estão. Então, sei lá, quem cuida disso aí, a autoridade, que entre em contato, passa a relação dos nomes, para aliviar a dor do desespero desse pessoal, entendeu? A Solange Freitas tinha falado agora há pouco da agonia das famílias. Eu conversei com um tio de uma moça, ele estava aqui logo cedo, desesperado, atrás de informações, não conseguiu saber se a sobrinha dele tinha dado entrada aqui no Santo Amaro ou não, saiu daqui para ir para outro lugar, tentar procurar a sobrinha. E agora, Edemir, esse coração de pai aí, com toda essa situação, inclusive amigos do seu filho que estão em situações difíceis, né? Famílias que estão em situações difíceis, como é que fica esse coração de pai? Então, ele fica dividido. Para o meu filho, graças a Deus ele aliviou, mas ele continua apertado porque tem muita gente sofrendo por causa disso aí, entendeu? Amigo do meu filho que se foi, entendeu? É muito difícil. Você ainda não conseguiu conversar com seu filho, né? Não deixaram. Mas eu vou ter que ver ele antes de eu ir embora. Já sabe o que você vai dizer para o seu filho quando olhar para ele? Sei. Que eu amo ele. Obrigada, Edemir. É uma situação difícil para todo mundo, né, Rodrigo Nardelli? O Edemir, ele está desde cedo aqui, desde madrugada aqui. Ele disse que conversou com a esposa dele pelo telefone, que ela está muito angustiada. Ele tem 2 filhos pequenos. Ela está vindo para cá, para o Hospital Santo Amaro, porque eles estão muito ansiosos para conseguir ver o Eric, né, e conversar com ele. Rodrigo. Tá certo, Nina, obrigado pelas suas informações. Realmente, para as famílias que estão passando por isso, é uma situação muito complicada. A gente deseja sentimentos às famílias das vítimas. A gente continua acompanhando este caso aqui no Bom Dia São Paulo. Só confirmando as informações, nós temos essas imagens. Foram 16 vítimas ao todo. Olha aí o estado de desespero de uma família. Eles estavam no local do acidente pouco depois que aconteceu o acidente. As famílias vão conversando, recebendo as informações. Muita gente acabou indo para o local do acidente. E aí quando vê esse cenário, a situação de como ficou o ônibus, é muito complicado. Aí a gente observa o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, das equipes do SAMU. Foram equipes de várias cidades da Baixada Santista e também da região de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. A gente sabe que bombeiros de Guarujá, Bertioga, Santos, São Sebastião e Mogi das Cruzes participaram desta ocorrência. Equipes do SAMU de Santos, que atende no bairro do Caruara, de Bertioga, Mogi e São Sebastião também trabalharam. Aí a gente observa o trabalho dos bombeiros, das equipes de resgate e também os corpos no chão. Aí, essa imagem foi gravada agora de manhã, ela mostra o ônibus saindo do local, sendo puxado por um guincho. Olha o estado em que ficou este ônibus e aí a gente entende o porquê dessa tragédia, né? O ônibus ficou totalmente destruído. Essa parte de cima que a gente está vendo, onde estavam os estudantes de São Sebastião, cidade que fica no litoral norte de São Paulo, e eles estudavam em 2 universidades de Mogi das Cruzes, universidades que inclusive mandaram nota
para a gente, as universidades lamentando o que aconteceu. A Universidade de Mogi das Cruzes informou durante a madrugada que lamenta profundamente a tragédia e aguarda a divulgação oficial dos nomes das vítimas, e a Universidade de Brás Cubas também lamentou a tragédia. Outras informações a qualquer momento na nossa programação, a cobertura completa nos nossos telejornais. Até amanhã.